Este sermão foi escrito e publicado no princípio do ministério de John Wesley, cerca do ano de 1741. Sermão de número 40, de John Wesley. A perfeição cristã. Não digo que eu já o tenha alcançado, ou que seja já perfeito. Filipenses 3:12. Provavelmente, poucas expressões bíblicas tenham causado mais escândalo do que esta. A palavra perfeito é algo que muitos não conseguem suportar. O simples som dessa palavra é, para essas pessoas, uma provocação. E quem ensina sobre perfeição, isto é, quem afirma que a perfeição pode ser alcançada nesta vida, corre sério risco de ser considerado pior do que um pagão ou um cobrador de impostos. Por isso, alguns decidiram abandonar totalmente o uso dessas expressões porque causam muito escândalo. Mas essas palavras não estão nos escritos sagrados. Se estão, com que autoridade qualquer mensageiro de Deus pode excluí-las, ainda que todos se ofendam com elas? Cristo não nos ensinou a fazer isso, nem a ceder espaço ao diabo dessa forma. O que Deus falou, isso falaremos, quer as pessoas ouçam ou não, sabendo que o ministro de Cristo só estará livre do sangue de todos os homens quando não tiver se omitido de lhes anunciar todo o conselho de Deus. Não devemos, então, excluir essas expressões, pois são palavras de Deus, não dos homens. Mas podemos e devemos explicar o que elas significam, para que os sinceros de coração não se desviem para nenhum extremo, afastando-se do objetivo da vocação que receberam de Deus. Isso é ainda mais importante porque, no versículo citado, o apóstolo fala de si mesmo como alguém que ainda não é perfeito, não que eu já seja perfeito. E, ao mesmo tempo, ele também diz: todos quantos já somos perfeitos, tenhamos esse mesmo pensamento. Para solucionar, portanto, as dificuldades causadas por essa aparente contradição, e para esclarecer os que estão avançando rumo ao alvo e firmar os que estão inseguros, quero mostrar, primeiro, em que sentido os cristãos não são perfeitos, e, segundo, em que sentido eles são perfeitos. Tópico 1. Quero mostrar em que sentido os cristãos não são perfeitos. Pela experiência e pelas Escrituras, vemos que, primeiro, eles não têm conhecimento perfeito. Nesta vida, não têm um entendimento completo e estão sujeitos à ignorância. Sabem, como os outros, muitas coisas deste mundo, e conhecem as verdades gerais que Deus revelou sobre o mundo que virá. Sabem também, o que o homem natural não percebe, que tipo de amor o Pai lhes concedeu, para que fossem chamados filhos de Deus. Sentem o poder do Espírito agindo em seus corações e reconhecem a sabedoria da providência de Deus dirigindo sua vida e fazendo todas as coisas cooperarem para o seu bem. Em todas as circunstâncias, sabem o que o Senhor espera deles e como manter sua consciência em paz diante de Deus e dos homens. Mas há muito mais que eles não sabem. Sobre o próprio Deus, não conseguem compreendê-lo plenamente. Isso é apenas uma pequena parte de seus caminhos, mas o som do seu poder, quem o entenderá? Eles não entendem, nem precisam entender, como três testemunham no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esses três são um, nem como o Filho eterno de Deus se fez servo. Também não sabem quando Deus, cumprindo o número dos seus escolhidos, instaurará seu reino, nem mesmo as coisas que ele anunciou parcialmente aos profetas. Muito menos sabem quando os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão com calor. E também não conseguem entender os motivos de muitos acontecimentos atuais envolvendo o destino humano, e por isso precisam confiar nesta certeza. Mesmo que nuvens e escuridão cerquem, a justiça e o juízo são os alicerces de sua autoridade. Muitas vezes, sobre coisas que acontecem com eles, o Senhor apenas diz: o que eu faço, agora não compreendes, mas entenderás depois. E quão pouco eles sabem até mesmo das obras visíveis da criação. Como Deus estende o norte sobre o vazio e mantém a terra suspensa sobre o nada. Como Ele une todas as partes desta vasta criação com laços invisíveis. Percebe-se, assim, a limitação do conhecimento, mesmo nos melhores homens. Portanto, ninguém é tão perfeito nesta vida a ponto de estar livre da ignorância. Nem, em segundo lugar, do erro, que é quase sempre consequência da ignorância. Aqueles que conhecem apenas em parte estão sempre sujeitos a errar nas coisas que não conhecem. É verdade que os filhos de Deus não erram quanto aos assuntos essenciais da salvação. Eles não tomam as trevas por luz,
nem a luz como trevas, nem escolhem a morte por erro de caminho. São ensinados por Deus e o caminho da santidade é tão claro que até um viajante simples pode caminhar por ele sem errar. Mas, nos assuntos que não são essenciais à salvação, erram, e com frequência. Os mais sábios e piedosos, muitas vezes, se enganam até quanto aos fatos. Pensam que algo aconteceu quando não aconteceu, ou que não aconteceu quando realmente ocorreu. E mesmo que acertem sobre o fato em si, podem se enganar sobre as circunstâncias ao redor dele. Isso naturalmente leva a julgamentos errados sobre ações, passadas ou presentes, enxergando mal onde não há, ou considerando bom o que é mal. Também pode levá-los a emitir juízos equivocados sobre outras pessoas, vendo homens bons como melhores do que são, ou homens maus como piores, ou, ainda pior, considerando bons os perversos e vice-versa. Mesmo quanto às escrituras sagradas, os melhores estudiosos cometem erros, especialmente em textos que não têm aplicação imediata na prática de vida cristã. É por isso que não há unanimidade entre os filhos de Deus sobre a interpretação de diversos trechos da Bíblia. Essa divergência não prova que não sejam cristãos, mas mostra que nenhum ser humano pode ser infalível como Deus. Se alguém argumentar, dizendo que João declarou, vocês têm a unção do Santo e sabem todas as coisas, 1 João 2,20, a resposta é clara, vocês sabem todas as coisas que são necessárias para a salvação da alma. O apóstolo não disse, nem quis dizer, que sabiam tudo sobre tudo. Se tivesse dito, teria colocado o discípulo acima do mestre, pois o próprio Cristo, enquanto homem, disse, aquela hora ninguém sabe, nem o Filho, somente o Pai. Além disso, o próprio João adverte contra os falsos mestres e enganadores, versículo 26, indicando que seus leitores ainda eram suscetíveis tanto à ignorância quanto ao engano. Além disso, os cristãos também não estão livres de fraquezas. Mas devemos entender bem esse termo, não devemos usar a palavra fraqueza para justificar pecados. Exemplos: um diz, minha fraqueza é a bebida, outro, a impureza, outro, blasfemar, e outro, a raiva. Se vocês não se arrependerem, essas chamadas fraquezas vos levarão diretamente ao inferno. Mas aqui, fraqueza significa imperfeições físicas ou mentais que não têm natureza moral. Por exemplo, limitações no raciocínio, lentidão no pensamento, lapsos de memória, dificuldade na fala, escolha inadequada de palavras, entre outras. Essas coisas, em maior ou menor grau, afetam até os mais piedosos. Não há libertação plena disso nesta vida. Igualmente, não há libertação total da tentação até a morte. Essa perfeição não pertence a esta vida. Alguns, ao se entregarem à impureza, mal sentem a tentação, pois seguem-na livremente. Outros, por estarem indiferentes em sua piedade exterior, provavelmente são deixados em paz pelo inimigo para não despertarem antes da condenação. É verdade que há filhos de Deus que, por algum tempo, não sofrem tentações intensas, sendo guardados por Deus. Ele pode, por períodos, elevá-los espiritualmente muito acima dos ataques do inimigo. Mas esse estado não permanece para sempre, como vemos no exemplo de Jesus, que foi tentado até o fim da vida. O servo deve esperar o mesmo, pois basta-lhe ser como seu Senhor. Assim, a perfeição cristã não significa estar livre da ignorância, do erro, das fraquezas ou da tentação. A perfeição é, na essência, outro nome para a santidade. Ambas as palavras expressam a mesma realidade. Deste modo, todo aquele que é santo é, segundo as Escrituras, perfeito. E, mesmo neste sentido, não existe perfeição completa aqui na Terra. Não há um grau de perfeição que impeça o crescimento. Quanto mais alguém evoluir espiritualmente, maior é sua necessidade de continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, seu Salvador. Tópico 2. Em que sentido os cristãos são perfeitos? É isso que pretendo mostrar em segundo lugar. Mas antes devo dizer que na vida cristã, como na natural, há diversos estágios, com alguns filhos de Deus sendo crianças recém-nascidas e outros mais maduros. Assim, João se dirige de formas diferentes aos que chama de crianças, jovens e pais. Escrevo a vocês, filhos, pois os seus pecados são perdoados. Escrevo a vocês, jovens, porque venceram o maligno. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Estes são os perfeitos,
que cresceram até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Tratarei destes na segunda parte do meu discurso, pois são eles os cristãos perfeitos. Mesmo as crianças em Cristo são, no sentido que todos nascidos de Deus são, perfeitas pelo fato de, em primeiro lugar, não cometerem pecado. Se alguém duvidar desse privilégio dos filhos de Deus, não há razão para se confiar em argumentos abstratos ou experiências pessoais. Devemos olhar para a lei e o testemunho. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra deve ser nosso juiz. A palavra de Deus afirma claramente que os justificados, os nascidos de novo, não continuam no pecado, que foram sepultados com Cristo, que seu velho homem foi crucificado, que são libertados do pecado, que são mortos para o pecado e vivos para Deus. Que o pecado não tem domínio sobre eles, pois não estão debaixo da lei, mas da graça, libertados do pecado, tornam-se servos da justiça. Ao menos, isso significa que eles estão livres do pecado ostensivo. A mesma libertação, Pedro resume em uma única expressão: aquele que sofreu na carne cessou de pecar. Esse cessar só pode referir-se à aparência exterior. Mais contundentes são as palavras de João: quem comete pecado é do diabo. Quem é nascido de Deus, não comete pecado. E sabemos que quem é nascido de Deus não peca. Disse que isso quer dizer que ele não peca voluntariamente, ou habitualmente, ou como outros homens, ou ainda, como antes. Mas, quem disse isso? Não João, não existe tal coisa em seus escritos. O melhor é simplesmente negar tal asserção. Que qualquer homem apresente provas das Escrituras, se puder. Alguns exemplos das Escrituras são usados para defender estranhas interpretações. Abraão não pecou ao negar sua esposa. Moisés não pecou nas águas da contradição. E Davi não praticou adultério e assassínio. Sim, eles pecaram. Mas, e daí? Com isso, podemos inferir que Davi e os judeus mais santos, às vezes, pecaram. Mas isso não prova que todos os cristãos devem pecar. Essa conclusão é inaceitável. Alguns não consideraram que Cristo disse: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Claramente, o reino dos céus significa o reino de Deus na terra, habitado por crentes em Cristo. Cristo diz que nenhum nascido de mulher antes dele foi maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. A perfeição que buscamos não é isenção de ignorância, erro, fraqueza, nem tentação, mas santidade. Nenhuma imperfeição terrena extingue a necessidade de crescimento. O cristão deve crescer em graça e no conhecimento de Deus. Assim completaremos a obra que ele começou, até chegarmos à plenitude de Cristo. O mesmo privilégio glorioso dos verdadeiros cristãos, Paulo define através de sua própria experiência. As armas da nossa milícia em diz-ele não são carnais, mas, sim, poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo imaginações, ou, antes, raciocínios, porque está é a significação da palavra grega logismos. Todos os raciocínios de orgulho e incredulidade acerca das declarações, promessas ou dádivas de Deus. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para a obediência de Cristo. 2 Coríntios 10.4. E como os cristãos são, na verdade, libertados dos maus pensamentos, assim, em segundo lugar, são libertados das inclinações perversas. Isso é evidente da declaração acima citada do próprio Senhor nosso: o discípulo não é maior do que seu Senhor, mas todo o que é perfeito será como seu Senhor. Ele acabava de proferir algumas das mais sublimes doutrinas do cristianismo e algumas das mais penosas à carne e ao sangue. Digo-vos: amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, ao que te bater em uma das faces, oferece-lhe também a outra. Bem sabia que o mundo não receberia estas coisas, por isso imediatamente acrescenta: pode o cego conduzir outro cego? Não cairão ambos no barranco. É como se dissera: não vos aconselheis com a carne e o sangue no tocante a essas coisas com os homens destituídos de discernimento espiritual, a quem Deus não tem aberto os olhos do entendimento, para que não aconteça que eles e vós pareçais juntamente. No versículo seguinte ele remove as duas grandes objeções que esses sábios loucos nos atiram a cada momento. Estas coisas são demasiadamente duras de suportar, ou são demasiadamente elevadas para ser atingidas, dizendo: o discípulo não é mais do que seu mestre. Se eu tenho sofrido,
contentai-vos em seguir as minhas pegadas. Não duvideis, portanto, eu cumprirei minha palavra, porque, o que é perfeito, será como seu mestre. Mas esse mestre estava isento de todas as tendências perversas. Assim, pois, é seu discípulo, ou seja, todo real cristão. Cada cristão real pode dizer com Paulo: estou crucificado com Cristo, no entanto vivo, não eu, todavia, mas Cristo vive em mim. Palavras que manifestamente descrevem a libertação do pecado, tanto interior como exterior. Esta declaração se faz tanto negativamente e não vivo, minha natureza má, o corpo do pecado, está destruído, como positivamente, Cristo vive em mim, e, pois, tudo que é santo, justo e bom. Na verdade, ambas declarações em Cristo vive em mim e eu não vivo, inseparavelmente se relacionam. Porque, qual a comunhão que pode ter a luz com as trevas, ou Cristo com Belial? Aquele, pois, que vive nos verdadeiros crentes, purificou seus corações pela fé, de modo que todo aquele que tem a Cristo em si em a esperança da glória, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. 1 João 3.3. Purifica-se do orgulho, porque Cristo era humilde de coração. Purifica-se de obstinação ou cobiça, porque Cristo somente desejava fazer a vontade de seu Pai e cumprir sua obra. E purifica-se da ira, no sentido comum da palavra, porque Cristo era manso e suave, paciente e longânime. Digo no sentido comum da palavra, porque nem toda ira é pecaminosa. Lemos de Nosso Senhor, Marcos 3.5, que ele mesmo uma vez olhou com indignação para eles. Mas, com que espécie de indignação? A palavra seguinte esclarece, do grego sinlipomenos, condoendo-se, ao mesmo tempo, da dureza de seus corações. Assim, ele se mostrava irado contra o pecado e no mesmo instante se condoía dos pecadores. Ira ou indignação em face da ofensa, mas, tristeza em face dos transgressores. Com ira, sim, irado, ele olhou para a coisa, com pesar e amor encarou as pessoas. Vai, tu que és perfeito, e faze a mesma coisa. Ira-te deste modo e não pecarás, experimenta desgosto em face de toda ofensa contra Deus. Mas, em face do ofensor, nutre somente amor e terna compaixão. Assim Jesus salva seu povo de seus pecados, e não só de pecados exteriores, mas também dos pecados do coração, dos maus pensamentos e das tendências más. Na verdade, dizem alguns, seremos deste modo salvos de nossos pecados, mas não antes da morte, não neste mundo. Mas, de que modo poderemos conciliar isto com as palavras expressas de João? Nisto se faz perfeito nosso amor, para que no dia de juízo tenhamos confiança, porque, como ele é, assim somos nós neste mundo. Aí o apóstolo, acima de qualquer contradita, fala de si mesmo e de outros cristãos vivos, a respeito dos quais, como se houvera previsto aquela evasiva e se empenhasse em contá-la pela base, categoricamente afirma que não só até a morte ou depois da morte, mas, neste mundo, são como seu mestre, 1 João 4.17. Exatamente concordes com isto são suas palavras do primeiro capítulo dessa epístola, versículo 5: Deus é luz, e nele não há nenhuma treva. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E ainda, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar-nos nossos pecados e purificar-nos de toda injustiça. Ora, é evidente que o apóstolo ali também fala de uma libertação operada neste mundo. Porque ele não diz, e o sangue de Cristo nos purificará à hora da morte, ou no dia de juízo, mas ele nos purifica no presente, a nós, cristãos vivos, de todo o pecado. E é igualmente óbvio que, se algum pecado permanece, não estamos purificados de todo o pecado. Se alguma injustiça permanece na alma, ela não está purificada de toda injustiça. Nem diga qualquer pecador contra sua própria alma, que isso se refere apenas à nossa justificação, ou à nossa purificação da culpa do pecado. Primeiro, porque isto é misturar o que o apóstolo claramente distingue, mencionando primeiro perdoar-nos nossos pecados, e depois o purificar-nos de toda injustiça. Em segundo lugar, porque isto é afirmar a justificação pelas obras, no mais forte sentido possível, é fazer toda a santidade interior, assim como exterior, preceder necessariamente a justificação. Porque, se a purificação de que se fala aí outra coisa não é senão purificar-nos da culpa do pecado, então não somos purificados da culpa, isto é, não somos justificados, a não ser sob a condição de andarmos na luz, como ele está na luz.
Fica, portanto, de pé e que os cristãos são salvos neste mundo, de todo pecado, de toda injustiça, de modo que são agora perfeitos no sentido de não cometerem pecado, e são libertados dos maus pensamentos e das inclinações perversas. Assim, cumpre o Senhor as coisas que ele falou pelos seus santos profetas, que surgiram desde que o mundo começou, por Moisés, em particular, dizendo: Circuncidarei teu coração, e o coração de teus filhos, para que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 30.6. Por Davi, clamando: Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, e mais notavelmente por Ezequiel, naquelas palavras: E derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados. De todas as vossas impurezas, e de todos os vossos ídolos, eu vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei um novo espírito em meio de vós, e farei que vós andeis nos meus preceitos, e que guardeis as minhas ordenanças e que as pratiqueis. E vós sereis para mim o meu povo, e eu serei para vós o vosso Deus. E também vos salvarei de todas as vossas impurezas. Isto diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos tiver purificado de todas as vossas iniquidades, em os gentios conhecerão que eu, o Senhor, restabeleci os lugares arruinados. Eu, o Senhor, o disse e eu farei. Ezequiel 36.5. Obrigado por assistir esse vídeo. Siga o Pastor Jefferson no Instagram, @PRJeffersonRosa. Lembre de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo sermão de John Wesley.